Glória a Deus, a paz e a graça do Senhor a todos, amados irmãos. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Emanuel Rodrigues. Eu quero nesse momento desejar a você que a paz de Deus, que a glória de Deus alcance a sua vida e a sua família. A meditação de hoje se encontra no livro de Salmos, de número 40, versículo 1. A palavra de Deus diz dessa forma: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Entendemos e compreendemos que nós, como seres humanos, temos sonhos, projetos, idealizações, queremos tantas coisas, mas muitas vezes nós não queremos compreender o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus nos confronta, o tempo de Deus às vezes nos deixa entristecido, porque nós como seres humanos muitas vezes não entendemos os planos, os propósitos de Deus. Então nós entendemos que Deus, para cada um de nós, Deus deixou uma promessa ou várias promessas, mas essas promessas levam tempo. E nem todo mundo está apto a esperar o tempo de Deus. Nem todo mundo está disposto, melhor dizendo, a esperar o tempo de Deus. Entendemos que na Bíblia existem vários relatos de pessoas que receberam promessas de Deus. Eu quero hoje falar de José. José, aos 17 anos, ele recebeu a promessa que iria ser o líder da sua família, que seria o cabeça da sua família. E a Bíblia narra em um contexto, aleluia, que todos os irmãos sabem, que os seus irmãos envolvidos pelo espírito faccioso, um espírito de inveja, venderam José. Mas antes de vender José, jogaram José num poço, humilharam José. E disseram: olha, ele é o sonhador, olha aí o que disse que é seu cabeça, que Deus tinha falado isso ou aquilo outro, não vai se cumprir, e assim sucessivamente. Quando os ismaelitas levaram José lá para o Egito, tantas coisas passaram na cabeça de José. Mas tem uma coisa que não passou na cabeça de José. Em nenhum momento, quando nós lemos a história de José, José mudou a sua fidelidade a Deus. Ele permaneceu sempre sendo fiel a Deus. A Bíblia narra que ele foi vendido lá para Potifar. Chegando na família de Potifar, na casa de Potifar, Deus o exaltou de uma tal forma que ele passou a governar a casa de Potifar. A mulher de Potifar, movida por um sentimento sexual e um sentimento carnal, tentou coabitar, tentou se deitar. Em outras palavras mais claras para os irmãos, tentou ter uma noite de sexo com José. José, um jovem que não era casado, um jovem que não tinha relações sexuais, ele poderia muito bem ter se entregado àquelas paixões, mas ele preferiu abandonar essa proposta e entender na vida dele que os planos de Deus são maiores do que uma noite de paixão, do que uma noite de sexo. Eu quero dizer para você nesse dia que o que Deus tem para a sua vida é maior do que uma noite de balada, é maior do que as drogas, do que a prostituição, do que tudo que o inimigo tem te oferecido, e principalmente o teu maior inimigo, que se chama a tua carne, o teu eu, tem te oferecido. O que Deus tem para ti é maior, é tremendo, é glorioso. E José rejeitou, renunciou em uma noite de prazer para permanecer por uma vida inteira na presença do Eterno. E a Bíblia fala que José mais uma vez é lançado lá dentro da prisão, e ele lá dentro permaneceu fiel a Deus e passou muito tempo. Depois de muito tempo, José interpretou. Os irmãos entendem muito bem o sonho, os dois sonhos de Faraó. E Faraó o exaltou e colocou ele como governador, e ele se tornou governador do Egito. Quem levou José para o deserto, para o Egito, não foi José, foi a própria mão de Deus. Você não está entendendo o que está acontecendo, o que está sucedendo. As portas estão fechando, mas você está sendo fiel a Deus e você não entende. As calúnias estão se levantando, as afrontas estão se levantando, mas eu quero dizer um pouco para você. Você está sendo direcionado pela mão do Senhor, e na hora exata Deus vai trabalhar e vai exaltar
a tua vida. A Bíblia fala que através de José ter passado tudo isso, que não foi simplesmente um ano, não foi simplesmente 2 anos, se não me tarda a memória, passaram-se 17 anos para que a promessa se cumprisse na vida de José. A promessa se cumpriu. Mas José teve que passar por todo o processo. Mas uma coisa que José não mudou foi a sua fidelidade. Tem pessoas que querem promessas, querem que as promessas de Deus se cumpram, mas não quer ser fiel, não quer obedecer a Deus, então esqueça. Esqueça as promessas. Não adianta você chegar no culto e dizer: não morrerei enquanto a promessa não se cumpre. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, e tem a fé de Abraão. Não adianta você louvar esse louvor se a sua vida não estiver no altar de Deus. As promessas só se cumprem em nossas vidas quando nós estamos no altar de Deus, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Não é só carregar a Bíblia na mão, é carregar a Bíblia nas nossas atitudes, no nosso coração, na nossa forma de andar, de falar, de tudo em geral. Nós temos que ser fiel a Deus para que as promessas dele se cumpram em nossas vidas. Fidelidade, foi isso que Deus viu na vida de José, e é isso que Deus quer ver na minha vida e na sua vida. E eu quero entregar um recado de Deus. Quer ser próspero, quer ser abençoado? Eu não estou falando simplesmente numa dimensão financeira, porque se você quiser ser próspero na dimensão financeira, é só você trabalhar. Ah, meu Deus do céu, isso é fácil, o sol brilha para todos. Quando eu digo que isso é fácil, eu não estou dizendo que é fácil trabalhar. Eu estou dizendo, meu querido, que prosperar exige financeiramente somente estudo, trabalho, mas espiritualmente, que a maior prosperidade exige algo chamado renúncia. Quer ser próspero em todo o contexto? Eu não estou dizendo para você deixar de trabalhar, para você deixar de estudar, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando para você que Deus quer prosperar a sua vida. Mas para isso existe um segredo. E esse segredo não é a rosa vermelha, esse segredo não é a vassoura de fogo, esse segredo não é o irmãozinho do manto mistério, eita! Esse segredo se encontra no livro de Salmos, capítulo 1, versículo... Salmos 1, versículo 1, o 2 e o 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia, de noite, de dia, de noite, de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, e cujas folhas não caem. As folhas não caem. E tudo, exatamente tudo que ele fizer, prosperará. Obedeça a Deus, porque Deus tem o melhor para você. O que o inimigo tem te oferecido é pouco. Seja fiel ao Senhor, porque grandes coisas vão acontecer na sua vida. Fica com Deus, a paz e a graça do Senhor. Amém, Jesus.